Pastor Ramon aqui, né, ainda de viagem, né, improvisando para gravar aí, para a gente dar continuidade naquele projeto, aquela ideia de olhar para a internet, pegar os debates, né, a respeito de aborto e tentar trazer o nosso contraponto aí, analisar os dados e ver se realmente o que está sendo dito é verdade. E hoje eu queria assistir com você esse vídeo aqui do canal Politize, onde ele vai contar, né, 5 mentiras, né, 5 fake news a respeito do aborto. Será que são mentiras? Será que são fake news? Vamos dar uma analisada nesses argumentos, né? Pega seu café aí e vem assistir comigo. Vamos ver o que tem sido dito aqui neste canal. No Brasil hoje, o aborto é considerado crime pelo Código Penal de 1940, com 3 exceções: em caso de gravidez por estupro, em caso de gravidez de risco para a gestante e anencefalia. Bom, aqui a gente já precisa fazer uma pausa, né? Porque ela diz que o aborto é crime desde 1940, isso é verdade, é o ano da promulgação do nosso Código Penal, mas ela diz que existem 3 exceções que tornariam então o aborto legal no Brasil, nesses casos aqui. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhada aqui no Código Penal. Está aqui os artigos 124 até o 128, né? São os artigos que tratam do crime de aborto. E esse artigo 128 seria então o que ela quer dizer com o aborto legal, né? Os casos de aborto legal. Mas olha o texto do artigo que ele diz. Ele não diz que o aborto se torna legal em certos, mas ele diz: não se pune o aborto praticado por médico, e aqui ele dá 2 parágrafos aqui dessa exclusão. Mas veja bem, ele não diz que o aborto se torna legal nessas causas. Ele diz apenas que não se pune, né? Está excluindo a punibilidade do ato, mas não está tornando o ato legal. Além do mais, ela fala de 3 casos, né, onde o aborto não é punido. Se a gravidez resulta de estupro, está aqui, no parágrafo 2º. Mas aí ela fala de quando é uma gravidez de risco para a mãe. Mas não é bem isso que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz: se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Veja bem que é algo muito mais restrito, né? Quando esse caso do Código Penal, no parágrafo 1º, é aquela situação onde o médico se vê entre ter que decidir entre a vida da mãe ou a vida do bebê. Um caso que é extremamente raro, e não sou eu que digo isso. Eu entrevistei médicos, gente com 40 anos de experiência, que diz que nunca se viu nessa situação, né? A medicina hoje tem outros meios, né? E quando eu digo gravidez de risco para a gestante, eu estou abrangindo o leque. Muita coisa pode ser risco para a gestante, mas o Código Penal ele fechou essa situação quando não há outro meio de salvar a vida da mãe. E aqui ela fala de anencefalia, não está previsto no Código Penal, mas foi decidido pelo STF, né, na DPF 54, tirado da cabeça do juiz, não tem essa previsão, mas que incluíram também que o aborto por causa de anencefalia também não seria punido. Mas veja bem, não existe aborto legal no Brasil. Existem casos em que o aborto não é punido, e um deles não é no caso de gravidez de risco para a gestante, mas é caso não haja outra forma de salvar a vida da mãe. Então veja que esse quadrinho aqui ele já mostrou uma coisa para nós. Isso aqui é um vídeo que tem um lado, né? Esse abrandamento de termos, ele já mostra para nós o lado das pessoas que vão gravar isso. A gente precisa se atentar e olhar, então, isso nos faz olhar com mais cuidado ainda para aquilo que vai ser dito. Na prática, contudo, o debate sobre aborto legal no Brasil vai muito além disso. A pauta é cheia de contradições e, por isso, várias fake news rodam por aí. No vídeo de hoje, a gente reuniu as 5 principais mentiras sobre o assunto para você se informar. Fake news do tipo, não existe aborto legal no Brasil, seria uma? E debater com segurança. Mentira número 1. Proibir o aborto evita que ele aconteça. Um estudo norte-americano realizado pelo Instituto Guttmacher mapeou dados de todo o mundo. Nos países onde a prática é permitida, a proporção de realização de abortos é de 34 a cada 1000 gestações. Já nos países onde a prática é proibida, a proporção fica de 37 a cada 1000 gestações. Olha que coisa, né? Esse quadro, então, ele parece nos mostrar que onde o aborto é criminalizado, ele acontece mais, né? Onde é permitido 34 a cada 1000 gestações e onde ele é proibido 37 a cada 1000 gestações.
É estranho, né? É um número que fica assim parecendo, olha, mas onde a causa pode acontecer, onde algo pode acontecer, ele acontece menos, né? Estranho. E para analisar esse número, a gente precisa começar a pensar na fonte, né? O que é o Instituto Guttmacher, né? Esse instituto leva o nome de um eugenista, né? Alan Guttmacher, presidente da Sociedade de Eugenia Americana, e ele surge, né? O Instituto Guttmacher surge dentro da estrutura administrativa ali da International Planned Parenthood, que é a maior clínica de aborto do mundo, né? Ou seja, o Instituto Guttmacher, ele tem dentro ali das suas declarações o seu viés abortista, ele é pró-legalização. Então, os dados do Instituto Guttmacher são como se você estivesse lendo uma pesquisa da Coca-Cola dizendo que tomar refrigerante faz bem. Não sei, são números que na sua fonte já estão maculados por um viés. Mas eu não preciso nem recorrer a isso, eu posso olhar a realidade. Por exemplo, talvez o mais próximo de nós aqui seja o caso da Argentina. A Argentina, antes da descriminalização do aborto, o Instituto Guttmacher estimava que havia 440 mil abortos na Argentina todos os anos. E aí esse número foi amplamente usado nas discussões para liberação, descriminalização do aborto. Com o aborto descriminalizado, 11 meses e meio de descriminalização, surge o dado oficial. Quantos abortos aconteceram? 30 mil. Ou seja, de 440 mil para 30 mil. O que aconteceu? Duas coisas. Ou simplesmente as pessoas desistiram de fazer o aborto, não, agora o aborto é legal, não quero mais fazer aborto, né? Ou esses números estavam errados, e muito superestimados, em 410 mil. E isso se repetiu, por exemplo, no México. No México, o Instituto Guttmacher estimava 190 mil abortos todo ano. E aí, primeiro ano de legalização, quantos abortos aconteceram? 15 mil. Irmãos, esses números, meus queridos, eles estão extremamente inflados. Eu sempre indico o livro do Marlon de Rosa, Números Abortados. Nesse livro, um livro fino, um livro gostoso de ler, ele explica as falhas dessa metodologia de pesquisa do Instituto Guttmacher e mostra como esses dados eles precisam ser revisados. Eles estão superestimados e muito, os dados. Então não dá para confiar que esses números aqui estejam reais, porque a fonte ela não é confiável, ela carece de uma revisão. Percebeu que a diferença é pouca? Então, acontece que proibir a prática não necessariamente evita que os abortos aconteçam. Da mesma forma, proibir os assassinatos também não evita que os assassinatos aconteçam. Mas eu me desconheço algum projeto de lei no nosso Congresso hoje querendo descriminalizar o assassinato. Por quê? Não é o papel da lei extinguir o ato, não é esse. O papel da lei é punir o ato, é desencorajá-lo, você mostrar que aquele ato naquela sociedade não é moral e não deve ser feito. A lei não tem o poder realmente de extinguir. Da mesma forma que a lei proíbe o roubo, ela não extinguiu o roubo. Mas nem por isso nós vamos legalizar o roubo. Não é esse o papel da lei. Então, esse argumento ele não se sustenta, porque não é isso que a lei propõe fazer. E os números também mostram o contrário. Locais onde o aborto é criminalizado, em revisões de dados, eles realmente acontecem menos. Pelo menos é o que as evidências mostram. Ainda, de acordo com outra análise da DW de um estudo britânico, essa decisão pode contribuir ainda mais para o aumento de abortos. Isso aqui é lógico, onde ele é criminalizado, o aumento o número de ilegais, todos vão ser ilegais. Abortos inseguros realizados sem a assistência do sistema de saúde. Mentira número 2. O aborto é sempre perigoso para as mulheres. Segundo a OMS, o aborto é a causa da morte de mais de 46 mil mulheres anualmente no mundo todo. Causa também disfunções mentais e físicas em outras 5 milhões e a internação de cerca de 7 milhões de mulheres. O aborto é perigoso. Só que uma grande variável nessa equação é a forma como esses procedimentos são realizados, com assistência médica, dentro dos padrões de um aborto seguro de acordo com a OMS, ou se são realizados de forma clandestina. Olha um padrão, por exemplo, de aborto seguro da OMS. Gente, a OMS, junto com a ONU, nesses órgãos internacionais, eles são grandes promotores do aborto. De novo,
são dados e números de abortistas querendo normatizar a questão do aborto. A OMS diz que uma das formas do aborto seguro é a sistolia fetal, por exemplo, né, acima de 22 semanas. Sabe o que é isso? Injetar cloreto de potássio ou digoxina ou outras substâncias no coração desses bebês, para que eles sejam envenenados por essa circunstância e um parto aconteça depois. Então é difícil, é muito difícil ouvir entender que a ONU esteja preocupada realmente com saúde da mulher, né? A ONU tem uma agenda, a OMS tem uma agenda, e o problema deles é isso, a questão deles, trabalham por isso, né? Uma agenda de eugenia, né? Uma agenda malthusiana. E é interessante, o próprio Marlon de Rosa também fez um estudo, você pode pesquisar no site Estudos Nacionais, e ele mostra como, se nós formos pegar os números de hoje e fazer uma comparação, o chamado aborto legal no SUS, hoje ele é mais perigoso do que o aborto clandestino, né? A proporção de 0,40 a cada 1.000 mulheres, e estimando-se os números do Guttmacher, seria 0,07, se eu não me engano. Pesquisa aí nos Estudos Nacionais, eu não estou com ele aqui na mão agora. Mas o fato é que não existe aborto seguro. Aborto é perigoso, é invasivo e realmente não é a melhor das práticas. Aqui no Brasil, por exemplo, os abortos chamados inseguros são a 4ª causa de morte materna. Olha, esse dado também não é verdadeiro, né? Eu trouxe aqui uma tabela também, né? O mesmo Marlon de Rosa, né? Eu uso ele muito porque ele lida muito bem com essa questão dos números. E ele fez uma tabela aqui, né, analisando o ano de 2014 e 2016, ele fez um ranking interessante usando os dados do DataSUS para ver essa questão das mortes maternas, né, as principais causas de morte materna. E os abortos tidos por inseguro, né, o clandestino, nós não temos realmente uma opção, né, aborto clandestino, mas ele pega aqui no DataSUS, né, outros tipos de aborto não especificado, falhas na tentativa de aborto e chega ao número de 41 óbitos maternos, estando na 12º lugar em 2014. Em 2016 ele sobe um pouco, sobe para 44 mortes, mas ele ainda está em 10º lugar em mortes maternas. Está longe aqui de ser, né, o quarto local, né, o quarto lugar. Então, hoje, né, eu fiz a pesquisa no DataSUS, né, em 2016, a morte materna, está aqui, ó, 2016, né, óbitos maternos, aconteceram 1.670 mortes maternas, 44 delas foram, então, esses tipos de aborto. Então, eu fiz a pesquisa, em 2020, morreram 1.370, tiveram 1.370 óbitos maternos, né, diminuiu, né, graças a Deus, e abortos, né, outros tipos de aborto não especificado e falha na tentativa de aborto, somaram 35 mortes. Né? Então, proporcionalmente, parece que manteve mais ou menos a mesma coisa. Né? Se ele não houve significativo aumento no caso de óbito materno por estes tipos aqui, que embora não sejam, pode-se incluir aqui a questão do aborto ilegal, e então nem de longe, né, o aborto é a 4ª causa o aborto inseguro é a 4ª causa de mortalidade materna. Para que o aborto seja a 4ª causa da mortalidade materna, você teria que reunir todos os tipos de aborto, com gravidez ectópica, abortos espontâneos ou todas as outras, você teria que juntar para que o aborto chegasse então aí perto de 4ª causa de morte materna. Então esse argumento também não é verdadeiro. O aborto é inseguro em todas as suas formas, mas ele não é a 4ª causa de mortalidade materna. Não é isso que os dados mostram. Como a gente já disse anteriormente, o aborto no Brasil é permitido em 3 situações. Assim, é importante zelar que esses casos permitidos pela lei sejam garantidos e realizados dentro da maior segurança possível, amparados pelo Estado. Mentira número 3. Apenas adolescentes e mulheres desestruturadas procuram abortar. Muitas pessoas acreditam que a decisão de abortar é devido unicamente a fatores como idade e estrutura social. Só que muitos dados mostram totalmente o contrário desse pensamento.
Dados do Ministério da Saúde, por exemplo, mostram que quanto maior a renda e a escolaridade, maior as chances da primeira gravidez resultar em um aborto. E não para por aí. Outra análise da PNA de 2016 mostra que 67% das mulheres que decidem abortar já têm filhos e são mais velhas. Então não, os adolescentes não são protagonistas. Olha que interessante, dá uma olhada nesses dados aqui, né? Na verdade, quando se diz que as adolescentes são as que mais abortam, isso aí quando é levado em consideração o aborto por causa de estupro, né? Aí sim, né? As crianças, as adolescentes de 13 anos, 13, 14 anos estão no topo, né? Isso é verdade. Até porque a nossa legislação, ela diz que sexo com meninas abaixo de 14 anos, mesmo que consentido, é um estupro, né? Por isso, ela está no topo desse tipo de ranking do aborto, tido, né, por aborto legal, né, o aborto que não é punido no Brasil. Mas esse dado aqui também é interessante, porque, veja bem, né, aqui ele não especifica idade, e aqui especificando idade, o maior número então estaria entre 35 a 39 anos, provavelmente essas mulheres aqui já têm filhos, então fica dentro também dessa estimativa. Por quê? Por que isso é assim? Aí olha que interessante, vamos fazer uma pesquisa aqui de improviso, né? Perfil da idade do brasileiro. Qual que é a média de idade do brasileiro? Vamos lá, deixa a inteligência artificial. 35 anos, né? Essa aqui é a média, então, da idade do brasileiro, né? Em 2022, né? 35 anos. Será que é por isso que a média é maior entre essa faixa etária? Olha, esse negócio de perfil de quem aborta. Quem que aborta no Brasil? É a mulher brasileira. Não tem esse perfil. Mas por que esse número aqui está maior entre isso? É porque é a maior parte da população. Então, não cabe nessa conversa aqui. Não faz sentido. Por que esses números estão aí? Dessa prática. É claro que existem recortes e diferenças em como a prática é realizada. E aí ela está falando, no caso, porque ela está justificando que existe sim um número onde meninas de 13 anos e 14 são maiores. E autorizada legalmente. Só que criar a ideia de que existe um padrão de pessoa por trás disso só reforça estereótipos e dificulta um debate verdadeiramente saudável sobre o assunto. E antes de continuar o nosso papo, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar a curtida para esse vídeo. Agora, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e curtir esse vídeo. Bora voltar para o assunto. Mentira número 4. Pouca gente opta pela prática do aborto. Há quem acredite que durante toda a vida quase ninguém chega a cogitar ou realmente realizar um aborto. Ou que o aborto é uma situação muito fora do comum, da nossa realidade. Só que no Brasil, 1 a cada 5 mulheres de 40 anos já realizou um aborto voluntariamente pelo menos uma vez na vida. Olha, de novo, de onde está sendo tirado esses números? Aí eu acredito que ela está pegando do PNA 2016, né, que diz que tem 500 mil abortos no Brasil por ano. Olha que interessante, né? 2 institutos pró-aborto fazendo estimativas no Brasil. O Instituto Guttmacher diz que tem 1 milhão de abortos no Brasil por ano. O PNA diz que tem 500 mil. Né? Todos os dois, viés abortista. E olha o tamanho da discrepância, né? Alguma coisa está errada com esses números. Então, bem perto da gente, estima-se que 500 mil abortos são realizados anualmente, Esse é o número da PNA, da Débora Diniz. Dos quais só 1.500 são contemplados pela lei. A verdade é que o procedimento é muito mais comum do que imaginamos. O fato dele ser proibido não impede que ele aconteça. Já respondemos isso. Não é esse o papel da lei. E essa é a realidade de muitas pessoas, até mais do que os dados podem mostrar. Afinal, como a prática é criminalizada, é difícil ter certeza do número de abortos realizados no país. Concordo com ela. Os números do Alan Guttmacher, os números da PNA 16 precisam ser revisados. Marlon De Rosa fez uma revisão. Livro Abortos Forçados, procura lá. Que também pode dar uma falsa impressão que essa é uma realidade muito distante da gente. Mentira 5. É mais fácil entregar para adoção do que abortar. Para muitas pessoas que não podem ou não querem criar uma criança, a entrega para adoção é uma alternativa no Brasil disponível para qualquer gestante. O que muita gente esquece
é que existe um processo até esse momento, que pode ser longo e pode ser bastante doloroso. E esse debate só fica mais complicado quando o assunto são os casos de aborto legal no Brasil. Em caso em que o aborto legal é uma opção, é preciso ter em mente que esse processo da gestação até a adoção pode ser prejudicial à pessoa com útero. E aí exclui-se completamente o quão prejudicial o aborto é para quem está morrendo, né? Esse argumento aqui, ele é um argumento que ela está tentando fazer uma dobra. O processo não é tão complicado assim, né? Existe a lei da entrega voluntária. A mãe ela pode entregar no hospital mesmo, todo o procedimento ali de entrega é realizado. Não existe essa burocracia toda que ela está dizendo, não. Consequências físicas e psicológicas à gestante. E é exatamente por isso... E outro detalhe, né? Ela fala que essa espera pode gerar problemas psicológicos para as mulheres. Ela também está ignorando pesquisas recentes que mostram os traumas e os casos que o aborto pode causar na mulher, né? Uma frase, eu não me lembro de quem agora, de uma pesquisadora, que ela diz que é mais fácil você tirar o bebê da barriga de uma mãe do que da cabeça dela, né? Os números são altíssimos, né? São de problemas, depressão, comportamento suicida, comportamento autodestrutivo, tudo isso já é documentado. Então, o trauma do aborto ele é tão ou pior do que dessa espera que ela está dizendo. Buscando preservar o direito à saúde e a dignidade humana, que esses casos específicos tenham a prática garantida por lei. Outra coisa também, eu tenho percebido, tenho chegado a uma conclusão, por que existe essa pressa por matar o bebê? Porque também existem estatísticas de desistência durante o processo, né? Que a mãe, ela põe, por exemplo, para adoção, mas quando nasce ela desiste, né? Existe algo, é sensacional, né? Eu sou cristão e eu acredito que existe algo na estrutura criacional da mulher. Deus criou ela para a maternidade. E isso é visto em números, né? As taxas de desistência de mulheres que queriam doar os filhos, mas depois que eles nascem desistem, é gigantesca, né? É muito grande. Esses dias eu vendo sobre o debate da sistolia fetal, né? A sistolia, a ideia sistolia é parada cardíaca, né? Mas sistolia fetal é provocar essa parada quando o bebê está acima de 22 semanas, né? E não tem como simplesmente fazer a sucção, então ele tem que acontecer um parto cesariano ou induzido, mas eles querem que esse bebê nasça morto para que a mãe não escute o choro da criança, dizendo que aquele choro vai causar problemas psicológicos, né? Como se dar à luz a um cadáver também não causasse esse problema. Mas eu tenho visto muito que o desejo por matar essa criança, ele envolve isso, porque a mãe, o número de mães que desistem é muito grande, e é estranho, mas parece que não querem que isso aconteça no nosso país. É claro que temos diversas áreas cinzentas nesse assunto tão complexo, que nos levam a vários fatores em um debate. O ponto aqui é que não é possível tratar esse assunto como se ele fosse tão fácil e simples de ser resolvido. Exatamente, e é isso que parece que ela quer fazer. Dizer que não, isso que é mentira e pronto, não é tão simples assim. Vale ainda lembrar que é um direito garantido por lei, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, entregar voluntariamente o filho para adoção em um procedimento assistido pela Justiça. Ao contrário do que muita gente pensa, esse é um processo totalmente legal e muito diferente do crime de abandono. Que é considerado crime no Brasil, por exemplo, são quando pessoas interessadas ou amigos próximos adotam a criança sem o consentimento da justiça. A tal adoção direta. Percebeu que tem muitos fatores envolvidos em cada um dos pontos que a gente conversou aqui hoje? O compartilhamento dessas ideias sem responsabilidade acaba prejudicando a criação de um debate verdadeiramente saudável sobre aborto legal no país. E é por isso que nós estamos aqui, tentando realmente trazer o nosso contraponto, né, a essas questões. Agora, se você quer entender mais sobre o assunto, a gente recomenda dar um pulinho lá no nosso vídeo para entender sobre quem é a favor e quem é contra a legalização da prática. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima! Pois é, e eu te indico continuar aí seguindo, né, esse canal, nós vamos fazer mais vídeos sobre esse, mas mais uma vez eu espero que você tenha percebido, é triste, existe um jogo de manipulação de dados, de números, de informações
muito grande a respeito do aborto hoje, né? Então que Deus continue aí nos dando capacidade e oportunidades de fazer isso, né? De novo, eu sou cristão, eu creio na sacralidade da vida, eu creio que o homem criado à imagem de Deus, digno de todo respeito, digno de seus direitos humanos, inclusive aquele que está no ventre da mãe, né? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aí, onde nós comentaremos mais questões sobre o aborto e o direito, esse nosso lado pró-vida, né? Deus abençoe, até mais.